Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ah, que palavra bacana, né? Diga comigo, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. O que ele ia fazer no Monte das Oliveiras como de costume? Orar. Orar. Como de costume, ia para o Monte das Oliveiras orar. Chegando ao lugar, ele lhes disse, diga comigo, orem, para que vocês não caiam em tentação. Orem, orem continuamente. Orem para que vocês não caiam em tentação. A oração, ela tem, dentre tantos efeitos, né? Propósitos, este é um dos mais importantes. Porque quando nós estamos em oração, primeiro, orar é um exercício. Orar é um exercício. Orar, pode prestar atenção, quando você não tem o exercício da oração, você não tem vontade de orar e você não tem repertório de palavras para orar. Você fala pouco, acabou teu repertório de oração. Mas quando nós temos a prática da oração, não só é uma forma de estar em vigilância, é uma forma de vigiar, é uma forma de, quando nós falamos vigiar para quê? No caso da leitura que nós fizemos, vigiar, por quê? Para quê? Para não cair em tentação, porque quando nós estamos em oração, certamente, no momento da oração, muitas coisas estão sendo repreendidas, muitas situações estão sendo desfeitas, e nós estamos crescendo, nós estamos, palavras, como sempre orientamos dentro da igreja, palavras não batem no teto e desaparecem, palavras não batem no teto e desaparecem, como sempre falamos, fale o que quiser, mas se prepare para dar conta de todas as palavras que saem da sua boca, está escrito. Fale o que você quiser, a boca é sua, mas esteja preparado para dar conta de cada uma delas, porque a Bíblia diz que cada palavra que sair da vossa boca, você vai ter que dar conta dela. Então, já que vamos falar palavras que edificam, vamos falar em oração, né? Sem contar que a oração, ela é maravilhosa. A oração, você busca, você faz você passa por todas as áreas da sua vida em oração. Você ora por você, pelo seu crescimento espiritual, para a sua intimidade com Deus, para o seu crescimento. Oh meu Deus, me ajuda a crescer, Espírito Santo, me ajuda a crescer, acrescenta a minha fé. Oh Espírito Santo, eu quero ser cheio do Senhor. Oh Espírito Santo, me ajuda na minha vida financeira, me dê sabedoria, me dê visão, me ajuda a crescer, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Opa, oh Senhor, passa do teu sangue sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Senhor, guarda o meu casamento, guarda os meus filhos, afasta os meus filhos das más companhias. Oh meu Deus, eu só estou seguro no Senhor. Senhor, passa do teu sangue sobre o meu corpo, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, passa do teu sangue, meu Deus, sobre cada órgão do meu corpo, passa do teu sangue. E aí, entendeu? Numa oração rápida aqui, você entendeu o que eu passei? Quais as áreas que eu passei aqui? Passei vida espiritual, isso só um exemplo, que aqui a gente vai. Quantas coisas nós queremos? Quantas coisas nós devemos buscar? Se eu entrasse aqui na parte espiritual, quando nós começamos, o que você tem espiritualmente que você gostaria? Você vive a fé que você gostaria? Você tem a comunhão com o Espírito que você gostaria? Quantos dons você tem? Tem 9. 9 é à nossa disposição. Quantos dons você tem? Virtudes, tem 9. Quantas virtudes você tem? Está entendendo? O quanto temos que orar? O quanto temos que nos aprofundar? E o casamento? O casamento está como você gostaria? Que reclamar não resolve, orar resolve.
E a vida financeira, está como você gostaria? Orem, orem, orem para que vocês não caiam em tentação. Aliás, aqui é só um exemplo, porque é orar e vigiar, ou vigiar e orar sem cessar. Não é de vez em quando, é sem cessar. E quando nós começamos a leitura, está escrito assim: o Senhor foi ao Monte das Oliveiras, como de costume era. Ele foi ao Monte das Oliveiras fazer o quê? Vamos lá. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Quer dizer, qual o significado dessa oração? Qual o significado? Se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim. Quando ele disse, afasta de mim esse cálice, o que eu estou prestes, o que eu tenho que passar. Porque Jesus sabia do que ele passaria e teria que suportar para se tornar o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o nome que é acima de todo nome. Pai, diga comigo, se queres, ou se quiseres, afasta de mim esse cálice. Mas essa oração é tão importante. É tão importante. Essa é a oração que você tem que aprender a fazê-la. Contudo, diga comigo, contudo, não seja feita a minha vontade, mas, Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, que eu não tenha que passar por isso tudo. Mas, contudo, ou todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Maravilhosa, não é? Sim ou não? Porque aquele processo é o que tornaria o Senhor tudo que eu citei aqui agora. O Senhor dos Senhores, Reis dos Reis, um nome que é acima de todo nome, o Cristo vencedor que nós conhecemos. Muitas vezes, para nos tornarmos ou chegarmos aonde nós almejamos, sonhamos, é necessário que nós venhamos passar por situações que fará de nós vencedores, se realmente aprovados. Amém? Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Diga comigo, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Estando angustiado, preocupado, o que devemos fazer? Como? Como? Ainda mais intensamente. Ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Imagina a força que ele empregou nessa oração. Dizem que isto só é possível em raros os casos com as mulheres quando vai dar à luz a um filho, no parto normal. Raríssimas as ocasiões que a pessoa arrebenta, tanta força que faz, ela estoura pequenas glândulas, do qual faz com que ela chegue a transpirar gotas de sangue. Imagine a força que o Senhor Jesus colocou nessa oração. Olha que intensidade que ele colocou nessa oração, em função da sua angústia, em função daquilo que estava sentindo. Amém? Passa. Quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos,
Diga comigo, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Passa, por favor. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Só um minuto. Por que estão dormindo? Um pouquinho que o Senhor se afastou e o Senhor foi orar, quando voltou os discípulos, estava dormindo. Não estava vigiando. Dormindo e abrindo uma brecha. Porque quando não estão, tem uma outra tradução que diz: vocês não podem vigiar nem uma horinha comigo? Uma outra referência: vocês não podem vigiar nem uma horinha comigo? Um pouquinho que eu me afasto, eu volto, vocês estão dormindo? Observe que isso são coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Muitos, eu quero que você descubra aqui hoje, quando o que está escrito na palavra é para que se cumpra em nossas vidas. Só que eu preciso deixar muito claro uma coisa a vocês: nada vai se cumprir na vida de vocês só porque vocês estão na igreja. Absolutamente nada. Uma coisa é você conhecer a palavra, outra coisa é você viver a palavra. Uma coisa é você saber o que está escrito, outra coisa é você vivê-la. Todos os seus passos, todas as suas decisões, tudo que está dentro de você é a luz da palavra. Você está a todo tempo certificando acerca dos pensamentos que passam pela tua mente, das palavras que têm saído pela tua boca, se elas estão conforme a palavra. Todo o tempo. Porque o que acontece muitas vezes com as pessoas, sabe o que acontece? Não fica triste comigo não. Você está com um pé na palavra, um pé na igreja, o outro pé no mundo. Você está com um pé no caminho e um pé fora do caminho. A palavra não se cumpre. Ela não se materializa na tua vida. E aí, toda uma grandeza, uma glória que foi conquistada e que nós vamos ver aqui na sequência, não se materializa, não se cumpre. Porque muitas vezes nós deveríamos estar em oração contínua. Não é esse tipo, desculpa, tá? Eu oro tanto, muitas vezes esse ora tanto é um orar tão disperso, né? É diferente de, às vezes você vira para a pessoa, você conversa com a pessoa, você senta, vem cá, vamos sentar, vamos conversar aqui. Você acha que é igual seja no casamento, seja na vida profissional? Olha, eu já te mandei fazer aquilo, se você não fizer, está avisado, né? Tem pedido tanto a ele, tem pedido tanto a ele. Mais ou menos a oração é dessa forma, como, vem cá, chega aqui, pastor, eu tenho pedido ao Senhor uma mudança, atitudes que precisam ser mudadas, que não é bom para a sua vida, não é bom para o seu ministério, não é bom para o seu casamento, não é bom para nenhuma área da sua vida. Então, é inteligente da sua vida que você mude isso. Nós paramos para conversar. Entendeu ou não? Nós paramos, nós aprofundamos a conversa. Muitas vezes a pessoa, ele faz com Deus na oração dele, como ele faz com uma outra pessoa. Já mandei você fazer isso aí, se você não fizer, você vai ver, vai ter consequências, hein? Aí diz assim, tem pedido tanto. Mas esse pedido é um pedido desprovido de qualquer inteligência. Tá falando e está fazendo, falou, mas também fez uma ameaça. Não, peraí, vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo? A oração é isso.
A gente se aprofunda na oração, nós paramos para orar, nós paramos para conversar com Deus, nós estamos em oração contínua, nós estamos estreitando o nosso relacionamento. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas estão perdendo a sua fé. Que ela diz assim: eu vou na igreja, eu busco, eu oro, mas de que forma? De que maneira? Às vezes de uma forma totalmente displicente e superficial. A maior parte do tempo nós estamos envolvidos com tantas coisas, a menor parte do tempo envolvido com as coisas de Deus. A maior parte do tempo envolvido com tantas coisas. Vamos lá. Eu tenho muita leitura, eu não posso. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Palavras de Jesus na cruz. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Imagina, pregado na cruz com a dor insuportável. Dizem que a pessoa, quando está momentos antes da sua morte, diz que ela tem uma sede imensa, e ao invés de darem água ao Senhor Jesus, eles colocaram vinagre na sua boca. Mas os outros disseram: deixem-no, vejam se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Para aí só um pouquinho. Olha aqui para mim. No passado, em função da religião e da religião judaica, quando diz aqui, naquele momento o véu do santuário se rasgou, que existia um véu de separação, é como se tivéssemos aqui um véu de separação. Um lugar era chamado de santo, o outro lugar era chamado de santíssimo. O lugar santíssimo era onde só o sacerdote entrava, só o sacerdote tinha permissão para entrar, só o sacerdote entrava naquele lugar. E inclusive o sacerdote entrava com uma roupa especial, com pequenos sinos, e também, para sua segurança, o sacerdote entrava muitas vezes com a cinta, uma corda amarrada ou na sua cintura ou no seu tornozelo, porque se ele estivesse desconcertado, ao entrar ele poderia ser fulminado, ele poderia ser morto, e a única forma de arrancá-lo, tirá-lo de lá, era tirá-lo através de uma corda, uma corrente que o puxasse, porque não podiam jamais entrar no lugar santíssimo desconcertado, em pecado. Amém? Só ele entrava naquele lugar e oferecia sacrifícios, só ele entrava naquele lugar e intercedia pelo povo. Só ele tinha esta autorização, essa permissão. Então ele intercedia pelo povo. Quando diz o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, aquela separação do povo e o lugar santíssimo não existia mais. Aquela separação do povo a Deus não existia mais. Agora, a partir daquele momento, o povo tinha acesso direto a Deus. Amém? Não tinha mais o lugar que só o sacerdote pudesse entrar. Tanto é que a partir desse momento todos hoje são reis e sacerdotes
perante o Senhor. Hoje você tem livre acesso. Hoje você pode falar com Deus sem separação alguma. Hoje você fala com Deus sem intermediário. Hoje você tem acesso à presença do Senhor. Hoje você tem acesso ao lugar santíssimo. Está entendendo? Não há mais a separação. Hoje nós somos livres para clamar. Hoje nós temos liberdade. Qualquer um de vocês tem liberdade para falar com Deus, pedir perdão, oferecer seus sacrifícios a Deus, sem intermediário. Isso foi conquistado através do sacrifício de Jesus. O véu que separava se rasgou, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Passa. Os sepulcros se abriram quando Jesus entregou o seu Espírito. Tudo isso aconteceu, hein? Os sepulcros se partiram. Diga comigo, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Olha que coisa tremenda. Muitos de vocês nunca nem leram isso. Muitos de vocês nem sabiam disso, que muitos, na entrega do Espírito do Senhor, a terra se abalou, a terra tremeu, houve escuridão, e inclusive mortos, os corpos de mortos, de santos que foram mortos, foram ressuscitados. E saíram pelas ruas, hein? Se não me falha a memória, se não me falha, cerca de uns 500. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Como não crer nisso? Como não crer nisso? Como não crer? Muitos viram aqueles, os seus familiares que haviam morrido, de repente voltaram, foram ressuscitados, entraram na cidade. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Só viram isso depois. Passa. Diga comigo. Eu quero que mude a tradução para uma tradução que eu li na sexta-feira. Diga comigo. Por que eu li essa parte que terminamos agora? Para que você visse pelo que Jesus passou, para que você entenda o porquê Jesus passou, para o que ele passou e qual o benefício que nos trouxe isso. O ladrão vem, diga comigo, apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e rica que qualquer outra com que tenha sonhado. O que você já sonhou? Imagine que, olha o que o Senhor Jesus veio para fazer. É muito comum as pessoas, todo mundo conhece esse versículo, mas quantos vivem esse versículo? Quantos têm desfrutado do benefício desse versículo? Quantos essa promessa tem se cumprido? O ladrão vem apenas para roubar a paz, roubar a alegria, roubar a sua família, roubar o seu casamento, roubar a sua felicidade, destruir tudo que Jesus conquistou na cruz por você e para você. Eu vim para que eles tenham vida verdadeira e eterna, não uma vida passageira, vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e rica que qualquer outra vida que tenha sonhado, muito além do que você tenha sonhado. A vida maravilhosa que você almeja, deseja, ela só é possível em Cristo. Ela só é possível
no Senhor Jesus, não vivendo uma religião, não sendo evangélico, vivendo realmente os ensinamentos de Jesus, tomando posse para a tua vida dos ensinamentos de Jesus, rejeitando, combatendo tudo aquilo que não provém do Senhor, porque isso somos nós que tomamos posse vivendo uma vida em retidão, caminhando sobre a palavra. Se está escrito eu vou viver segundo a palavra, minhas decisões serão tomadas à luz da palavra. Se isso está fora da palavra, não faço, não vou fazer, não vou executar, porque eu quero viver essa vida melhor, essa vida abundante, essa vida eterna, essa vida muito mais rica do que qualquer outra que eu tenha sonhado. Roubo, não aceito. Diabo, na minha vida você não toca, no meu casamento você não toca, na minha família você não toca. Minha alma, meu corpo não te pertence, minha família não te pertence. Não toque no que é meu. Isso é fé. Eu tomar posse do que Jesus conquistou na cruz para mim e por mim. Não toque, eu luto por isso. Não aceito. Ah, mas todo mundo está passando, todo mundo não é eu não faço parte do todo mundo, eu sei o que Jesus conquistou na cruz por mim, eu sei o que está escrito, e eu vou tomar posse do que Jesus conquistou por mim e para mim, amém? E não é essa vida que eu sonhei, não é essa vida que o Senhor conquistou para mim, só que desculpa, serão só palavras ao vento se você tiver com um pé lá e outro cá. Esse é o problema. Eu escuto tanto falar disso, mas nunca vejo na minha vida. Não vai se cumprir, desculpa a sinceridade. Não vai, é um pé lá e outro cá, um no mundo e um na igreja, um nos ensinamentos do Senhor, o outro naquilo que só o diabo aprova. Não vai se cumprir. Porque é um estilo de vida, ser cristão é um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida do mundo. Outro dia eu atendi um casal que eles estão na igreja, estão no mundo, estão na igreja, estão na balada, estão na igreja. Eu falei, desculpa, não tem como nem o casamento de vocês dar certo. Tudo que um quer no outro é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas estão vivendo como mundanos. Tudo que buscam é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas estão como qualquer outra pessoa lá fora. Como é que vocês vão prosperar à luz da palavra? Como é que vocês vão ter a família? Se nós nos fazemos amigo do mundo, nós nos fazemos inimigo de Deus. Está escrito isso. Se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E eu quero ser amigo do mundo ou amigo de Deus? Eu não quero ser amigo do mundo, de todos no mundo, e inimigo de Deus. Eu preciso de Deus. Repita comigo, uma vida melhor e rica que qualquer outra que tenha sonhado. É forte isso, né? Quando nós falamos, eu tomo posse, peraí, eu tomo posse, eu vou lutar por isso. Isso vai se cumprir na minha vida. É o que está escrito. E nós nos santificamos para que nós tenhamos autoridade. Porque o ladrão, ele vai respeitar e terá poder em suas palavras daquele que está vivendo realmente. Senão, como é que, se você está no erro, se você é corrupto também, como é que você vai repreender o marginal, sendo que você não tem autoridade para isso? Amém? Eu dizia isso aqui sexta-feira para a polícia que estava aqui. Eu dizia isso e dizia inclusive o seguinte: quando um ladrão entra numa casa, ele entra para fazer isso aqui. É para roubar, é violência física, é violência emocional, é violência de todas as formas. Entra para roubar, muitos entram para matar, para fazer realmente uma destruição. Agora, o Senhor, outro dia eu trouxe uma pregação aqui mostrando que, e eu dizia isso a eles: nós temos guarda nas ruas, nós temos guardas em todos os lugares, estamos buscando segurança de todas as formas, mas tem um guarda espiritual na tua casa? Você pode colocar um guarda, pode colocar uma viatura da polícia na porta da tua casa,
contra o que é espiritual, como é que você vai combater o que é espiritual? O que entra e ninguém vê. O que você não vê entrando. Que entra, porque ele não entra para roubar simplesmente, entrar lá e roubar um bem seu. Ele entra com o objetivo de roubar a tua paz, tua alegria, tua família, teu casamento, os teus filhos, a tua vida financeira e no fim, te matar e destruir a tua alma. Ele entra para isso. Só que se não há um guarda espiritual, alguém que está em vigilância, alguém que está em oração, opa, aqui não, aqui eu te repreendo, da porta para fora. Da porta para fora. Eu sei o que o Senhor Jesus conquistou na cruz por mim. Eu sei o que está escrito. O Senhor Jesus veio para que eu tenha vida e a tenha em abundância. Enfermidade, não te aceito no meu corpo. Não te aceito, sabe por quê? Olha aqui, ó. Passa, por favor. Diga comigo, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Está falando de Jesus. Na sua morte, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Enfermidade, o meu corpo não é o teu lugar, eu não te aceito no meu corpo. O Senhor Jesus já levou todas as enfermidades na cruz e eu não aceito no meu corpo. Ele já levou todas as minhas dores. Eu não aceito essa dor, eu não aceito essa angústia, eu não aceito essa tristeza, eu não aceito a dor da perda, a dor do abandono, a dor da depressão, da opressão. Eu não aceito porque o Senhor já levou na cruz todas as minhas dores. Amém? Só que isto, uma coisa é você que saber que está escrito, outra coisa é você tomar posse do que está escrito. Uma coisa, ele levou, mas a Bíblia diz que ele levou, é eu que tomo posse. Eu não aceito, Senhor, está escrito que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu não aceito essa enfermidade, Senhor. Limpa o meu corpo, o Senhor já levou na cruz. O Senhor já levou na cruz. Eu não vou carregar novamente aquilo que o Senhor já levou, aquilo que o Senhor já carregou tão dolorosamente. Está entendendo que é diferente? É você tomar posse daquilo que está escrito. Se Jesus já levou, se Jesus já carregou na cruz tudo isso, por que eu vou carregar de novo? Eu luto por isso. Qual é a dor? Qual é a enfermidade? Nós estamos sujeitos, mas nós combatemos pela fé. Nós fazemos com que a palavra se cumpra em nossas vidas, que ela se materialize em nossas vidas. Ou isso aqui está escrito simplesmente como está para enfeite na Bíblia. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Na ignorância, o povo achou que ele foi castigado por Deus e foi atingido e afligido só por um propósito qualquer. Era o propósito de Deus. Não, tinha um propósito. Era por nós. O que muitos consideraram que o Senhor, mas como é que pode? Por que ele passou? Não, tinha um propósito. Tinha um propósito, alguém tinha que passar, homem nenhum poderia passar, então ele passou por nós. Ele já passou por nós, já passou em nosso lugar. Está entendendo o que eu quero dizer? Ele já passou em nosso lugar. Ele já levou tudo isso em nosso lugar. Passa. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Diga comigo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deixa aí, por favor. Isso é uma oração que você deve fazer. Ele foi transpassado por causa das minhas transgressões, foi esmagado por causa das minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu já fui curado. Eu já fui sarado, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu não vou carregar aquilo que Jesus já carregou na cruz. Amém? Muitas vezes nós permitimos, através de atitudes, de maus hábitos, através da negligência espiritual, que o diabo nos roube essa autoridade, essa capacidade de possuir o que o Senhor conquistou. O que acontece muitas vezes é que a pessoa não tem nem coragem. Mas como é que eu vou pedir? Como é que eu vou falar? O diabo rouba essa autoridade.
quando na verdade nós temos que fechar todas as brechas, acertar tudo que precisamos acertar para poder dizer: olha aqui, eu não aceito, você não vai roubar a minha paz, você não vai roubar a minha alegria, você não vai roubar a minha família, não vai destruir o meu casamento, não vai destruir a minha vida financeira, porque eu sei o que Jesus conquistou por mim na cruz, eu sei o que Ele passou em meu lugar, e pelas minhas transgressões, eu fui mesmo um transgressor, pelas minhas iniquidades, eu vivi mesmo iniquidade, mas eu não vivo mais. O castigo que não me traz a paz foi sobre o Senhor Jesus, e eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou por mim, e pelas pisaduras dele eu fui sarado, eu estou sarado, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da minha libertação, eu estou sarado, pelas pisaduras dele eu estou sarado. Amém? Você não vai me roubar essa autoridade, não. Você não vai me roubar essa autoridade. O diabo, eu sei o que está escrito. Eu sei o que está escrito. Isso é um testamento que foi deixado para nós. Se você tivesse um testamento, que você sabe que o destinatário desse testamento, o beneficiário desse testamento é você ia lutar por ele ou não ia? Mesmo sendo deixado um testamento, muitas vezes não é uma briga terrível? Não é? No meio de família, não é uma briga terrível? Muitas vezes não tem que brigar? Tem que tomar posse? Não, eu sei o que é meu, sei o que foi deixado por mim. É o que eu sempre digo, né? Está aí a lei todos os dias para a gente ver. Você tem direitos, mas se você não brigar por eles, é o direito do consumidor, é o direito previdenciário, é o direito trabalhista, é o direito de herança, é o direito não sei o quê. Se você não brigar por ele, nenhum deles vai se cumprir na tua vida. É verdade ou não é? Se você não lutar por ele, é rara as situações que vêm de uma forma tranquila, porque aqui tudo é guerra. Inclusive está escrito que o reino de Deus é conquistado à força, e os que empregam força se apoderam dele. Amém? E não é força para brigar com seu marido, com a sua esposa, com o fulano, com o beltrano, com o ciclano. É força espiritual. Quando a gente põe força espiritual, quando a gente luta espiritualmente. Nós temos falhas? Nós temos, mas nós não vivemos falhando consciente. Nós falhamos hoje, estamos acertando. O que Deus fala conosco, o que Deus quer que tire, a gente tira. O que Deus quer que a gente faça, a gente faz. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer, estou pronto. Eu quero fazer aquilo que vai me conduzir. Muitas vezes nós usamos essa expressão, né? O que tiver que fazer para ser feliz, eu quero fazer. Mas isso aí é da boca para fora, né? Porque muitas vezes Deus está falando o que é preciso para ser feliz e a gente está ignorando. Deus está falando, está orientando e nós estamos ignorando. Ah, mas não sei se é assim. Mas está escrito, gente. Está escrito. Passa. Olha o que está escrito em Gálatas 3. Cristo, diga comigo, nos redimiu, ou nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Puxa vida, Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele nos resgatou da maldição da lei, Ele se fez maldição, sem erro, sem pecado algum. Ele se fez pecador, Ele se fez maldito. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou na cruz. E Ele foi pendurado, sem nenhum pecado, sem nenhum erro. Não foi encontrado um pecado sequer no Senhor, um erro sequer no Senhor. E Ele fez isso porque Ele se fez maldição em nosso lugar, sem ter nenhuma maldição, para que nós nos tornássemos um povo bendito, abençoado. Amém? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que pelo meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, ricos de todas as formas, espiritualmente falando, de todas as maneiras. Ele se fez, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Diabo, eu sei o que está escrito, eu sei o que é meu.
Eu conheço os meus direitos. De vez em quando você não dá um demitidinho aí na lei do consumidor? Olha aqui, ó, eu conheço os meus direitos. Fala isso para o diabo. É verdade ou não é? De vez em quando chega aí, estufa o peitinho lá e fala assim, ó, não vem não, eu conheço os meus direitos, viu? Você não vai me roubar não. Estufa o teu peito para o diabo e diz isso. Eu conheço os meus direitos, não vai me roubar não. Não vai me roubar não, não vai roubar o que Jesus conquistou não. Amém? Deus tornou o pecado, diga comigo, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Diga comigo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu lhes dei autoridade. Nossa, isso é forte, hein? Diga comigo, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Você tem usado essa autoridade? Porque do que vale uma autoridade se nós não usamos ela? É dado, mas você não usa. Nós não podemos fazer como muitas vezes acontece no nosso cotidiano. Pode acontecer de você ter autoridade sobre um filho e você fala, passa para outro, faz alguma coisa. Não, a autoridade é minha. A autoridade é minha e eu vou exercer. Você tem autoridade, mas você não usa. Já prestou atenção que muitas vezes a gente acaba abrindo mão ou transferindo essa autoridade? Isso é muito comum. Marido para a esposa, marido, faz alguma coisa. Não faz nada não. Usa a tua autoridade. Usa a tua autoridade. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, tudo espiritualmente, hein? Escorpiões e toda a força do inimigo. Diga comigo, e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Olha aqui, diabo. Foi-me dado poder, autoridade sobre você. Foi-me dado poder sobre toda a casta, toda a potestade. Foi-me dado poder. Nada, não toque no que é meu, não toque na minha família, não toque no meu casamento, não toque na minha vida financeira, não toque em nada que é meu. Foi-me dado poder, inclusive, eu sei do que está escrito, você não tem poder de causar o dano na minha vida, está repreendido. Eu repreendo você, tua coja, tua casta, tua potestade, eu repreendo todo o mal que você tem tentado causar, eu te repreendo. Você tem usado sua autoridade? Ou está transferindo a sua autoridade para alguém? Está usando a sua autoridade ou está transferindo a sua autoridade para alguém? Você tem autoridade, foi dada a você a autoridade. Agora você toma posse dessa autoridade? Não usa essa autoridade? Está entendendo ou não? Sim ou não? Olha para mim. Desculpa eu falar a verdade, tá? Não devia nem pedir desculpa para isso. Mas é só uma forma de me expressar. Muitos eram para estar muito à frente. Está vivendo coisas extraordinárias. Mas tem desprezado o que está escrito. Não tem tomado posse, colocado isso em prática na sua vida. Tem gente que vive para se lamentar, vive para reclamar, vive prostrado, mas tem todo um aparato espiritual, todo um revestimento, toda uma autoridade, todo um poder à tua disposição. Todo um poder à tua disposição.
e você não tem usado. Todo um poder à sua disposição e muitas vezes você não tem usado. Você sabe que se eu pegar a história de Abraão, se eu pegar a história de José, se eu pegar a história de Daniel, com os 3 jovens que foram lançados na fornalha, e outros grandes exemplos de fé, olha o que eu vou dizer a você. De quando o Senhor fez o chamado a Abraão, até o cumprimento real da promessa, quanto tempo demorou? Chuta. 25 anos. Os 25 anos que ele estava no deserto, ele não parou. Eu quero que você grave isso, porque eu não estou falando de tempo, eu estou falando de vida abençoada. Dentro desse período dos 25 anos, foram 25 anos sendo honrado por Deus, sendo abençoado por Deus, não andando se lamentando, não andando de cabeça baixa, cabisbaixo, derrotado, envergonhado, humilhado, aquela destruição, não vê ele prostrado, questionando a Deus, você vê ele caminhando. Você vê ele caminhando e acreditando que Deus ia cumprir na vida dele. Você vê ele não olhando para as circunstâncias, você não vê ele olhando para as circunstâncias. Diz a Bíblia no livro de Romanos 4, que ele não se atentou para o seu próprio corpo, ele não se atentou, mas ele estava certo, ele estava convicto, ele estava convencido de que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir e ia cumprir. Amém? Isso significa o quê? Nós passamos boa parte da nossa vida esperando o cumprimento de promessas, os sonhos plenos, completos, materializados, mas nessa caminhada nós não deixamos de viver, nós não deixamos de praticar a palavra, nós não nos abatemos, porque nós sabemos que aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir, e aquilo que nós esperamos plenamente será cumprido mais dia menos dia. Entende? Nós olhamos a história desses homens. Quando você vê a história de José, de quando deu sonho a ele, até o cumprimento do sonho foram 13 anos. Mas você não vê ele parar de viver. Você não vê ele estagnado e falar assim: Senhor me deu um sonho, eu não estou vendo, dia após dia eu não vejo. Não, Deus estava trabalhando. Não deixou de viver dignamente, não deixou de crer, não mudou as suas atitudes, não perdeu a fé na caminhada. Mesma coisa Daniel e tantos outros. Nós seguimos todos os dias, sabendo, não sabemos como Deus vai fazer, como Deus vai realizar, mas nós sabemos que Ele vai fazer. Eu não sei quais são os meios que Ele vai trabalhar, mas eu sei que Ele vai fazer. Amém, pessoal? Diga comigo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não é para você vir ficar mais cansado, mais sobrecarregado. Está escrito e nós tomamos posse. Você sabe o que está escrito. Você tem que tomar posse do que está escrito. Você tem que buscar o cumprimento da palavra na sua vida, como citei aqui no decorrer da reunião. Agora eu vou tentar acelerar para a gente não... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, diga comigo, e humilde de coração. Aprenda com ele, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está carregando um muito pesado aí? O dele é suave e é leve. Está carregando um insuportável? O dele é suave e leve. Espero que você esteja entendendo que está escrito, mas quem faz se cumprir na tua vida, quem toma posse é você. Quem luta
luta, como nós falamos ainda semana passada no livro de Hebreus, pela fé alcançaram promessas. Pela fé alcançaram promessas. Da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram. Amado, oro para que você tenha boa saúde. Diga comigo, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha que coisa linda, que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, todas as áreas da sua vida, deve correr bem, deve fluir bem, todas, assim como vai bem a sua alma. A bênção de Deus é plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundante, em abundância, uma vida melhor, mais rica do que qualquer outra que tenha sonhado. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e piedade. Diga comigo, por meio do pleno conhecimento, não é do superficial conhecimento. Já foi te dado, já foi dado tudo que diz respeito à vida, toma posse. Tudo que você precisa para a vida, para ser bem-sucedido, para ser abençoado, já foi te dado, tome posse. Tudo que você necessita para ter uma vida extraordinária já foi te dado, toma posse. Só que é pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, é pelo pleno, não é pelo superficial conhecimento, é pelo pleno conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É um processo, nós vamos nos aprofundando nisso, nós vamos buscando cada vez mais, e a palavra vai se tornando real, ela vai criando vida. O que está escrito sai das páginas da Bíblia e se cumpre em nossas vidas. Não é pelo superficial, é pelo pleno conhecimento. Muitos sabem, estão ouvindo hoje o que está escrito, mas, e aí? O poder que foi te dado está sendo usado? O poder, a autoridade que foi te dada está sendo usado? Quando é dado uma autoridade e você não usa, quando é te dado um poder e você não usa, aí a responsabilidade é sua, não é de Deus. Eu tomo posse dessa autoridade, eu tomo posse desse poder, e nós estamos falando de autoridade espiritual, poder espiritual, poder para que tudo que nós precisamos, todas as áreas de nossas vidas, caminhem bem, que tudo nos corra bem, que sejamos abençoados, bem-sucedidos em todos, porque já nos foi dado tudo que nós precisamos. E se eu quero mais, eu devo buscar espiritualmente. Por isso eu falo, o quanto é importante a pessoa estar na igreja. Eu digo para você, hoje quem não está na igreja está sofrendo, está sendo roubado mais uma vez. Cada dia que você falta de um culto, você está sendo roubado. Hoje, uma palavra como esta, muitos estão sendo roubados, vão continuar sendo roubados, porque conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Conhecereis a verdade. Se você não conhece a verdade, você não pratica a verdade, você não toma posse da verdade, você não sabe o que é seu por direito, o que foi conquistado por você, para você, você não sabe ao que você tem direito, e você não tem força para lutar, você não tem força para tomar posse, você não tem força e nem sabedoria para lutar, repreender o mal, tomar posse daquilo que o Senhor deu a você. Por isso muitos são roubados. E estão questionando a Deus, estão falando, mas por que, Senhor, meu filho? Está aí, tudo que eu conquistei por você, para você, tudo que eu deixei como autoridade, como poder, agora é você. Está escrito um testamento deixado para você. Tudo isso eu conquistei, eu já me fiz maldito por você, eu levei na cruz todas as suas dores, as suas enfermidades. Com meu divino poder, eu já te dei tudo que diz respeito à vida.
Agora toma posse. Eu deixei o meu nome para você usar. Olha ali, ó. Passa. Esses sinais acompanharão, diga comigo, os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você crê? Não, bispo, eu tenho até medo de falar nesse nome. Se eu precisar falar assim, demônio, sai da minha casa, eu arrepio inteiro. Eu já saio de casa. Não vem demônio sair, eu que abro a porta e saio para fora. De vez em quando eu estou assim, bispo. E eu já atendi gente que sentava na calçada. Não tinha coragem de entrar. Verdade. Sentava na calçada, não tinha coragem de entrar. Enquanto a gente não chegasse lá para orar e ajudá-la, não entrava. Quantas pessoas estão assim? Ó, estes sinais acompanharão os que crerem. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Autoridade no mundo espiritual. Aquele que veio para roubar, para matar e destruir, em meu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito imundo, demônio, em nome de Jesus eu te ordeno. Sai daí. Sai da minha casa. Sai do meu casamento. Sai da vida do fulano, do Beltrano. Sai do que é meu. Sai da minha empresa. Eu te ordeno. Olha lá, ó, aos que crerem. Aos que crerem. Inclusive quem não crê nem luta. Quem não crê nem repreende. Porque não crê. Tem medo. Muitos têm medo. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Inclusive alguns venenos é dado a nós. Quem cai é quem tentou nos servir do veneno. Entendeu? Língua que está contaminada com veneno mortal, muitas vezes é proferida contra nós, e muitos é que caem com o próprio veneno. Imporão, diga comigo, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Está escrito aqui, ó, está escrito aqui, ó, aos pastores, aos bispos, aos obreiros, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa, beber algum veneno morto. Ah, se fosse assim também todo mundo seria, né? Seria pastor, seria... Eu quero esse poder. Mas isso aqui foi deixado a todos. Esse poder não foi dado a mim, não foi dado aos pastores, foi dado a nós, a vocês, aos que crerem. Aos que crerem. Você crê? Bispo, eu não cria não, mas a partir de hoje eu vou crer. Eu não cria não, mas a partir de hoje... Aliás, crer eu até cria, mas eu preferia que o senhor fizesse. Tem essa também, né? Eu prefiro ser o crente 6 horas. 6 horas, né? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Passa. Inclusive, volta aqui. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes sobre você, sobre os teus da tua casa. Às vezes esse doente é você mesmo. Eu creio e eu imponho as mãos sobre o meu corpo. Eu coloco as mãos no local da enfermidade. Senhor, eu sei o que está escrito. Eu de você estava anotando tudo. Eu de você estava com tudo isso registrado, porque você abre a sua Bíblia e diz, olha, está escrito lá em Marcos capítulo 16, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse desse poder, eu tomo posse dessa autoridade. Enfermidade, o meu corpo não é teu lugar, o Senhor já levou na cruz todas as minhas enfermidades, eu não aceito, eu repreendo a enfermidade, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro
que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, diga comigo, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz. O que está escrito? Mas é forte, não é? Você vê o quanto que a oração não tem limites. O quanto a oração, tem gente que vira e fala assim, isso não acontece para você, cuida da sua fé, alimenta a tua, porque a minha está alimentada, eu creio nisso, o Senhor disse, eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Eu creio. Se você não crê, guarda para você, mas eu creio, e por isso, você está entendendo que, olha, que não há limites para a oração, e eu posso orar por qualquer situação, e se há essa convicção, se há essa fé no coração, tudo o que eu disser, se eu não duvidar em meu coração, tudo o que eu disser, vai acontecer, amém? Por isso que a oração, ela é um ato contínuo, nós usamos continuamente, nós oramos continuamente, nós repreendemos continuamente. Espírito de contenda, tem casa, tem famílias que se assentam, não pode se assentar na mesa para fazer uma refeição junto. Se alguém não pegar e dizer assim, combater esse mal, demônio, aqui na minha casa não, espírito de divisão, espírito de contenda, você que separa toda a minha família, eu te ordeno, sai daqui em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, esse espírito de divisão, esse espírito de contenda, que está para separar, para dividir minha casa, para dividir minha família, eu te ordeno, sai daqui, você que fala na mente de um, você que fala na mente do outro, um entende A, o outro entende B, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, chega, aqui não. Amém? Aos que crerem. Aos que crerem. Se você disser, eu não creio, bispo, perfeito, você está certo, continue. Se você diz, eu creio, bispo, perfeito, você está certo, continue. Entendeu a minha vocação ou não? Se você não crê, perfeito, essa é a tua fé. E assim você continua vivendo o que você tem vivido. Outros dizem, eu creio, bispo, eu tomo posse, perfeito, você está certo, tome posse, use a autoridade que Deus te deu e você vai viver uma nova vida, de glória em glória, de poder em poder, de conquista em conquista, de avanço em avanço. Portanto, eu lhes digo, diga comigo, tudo o que vocês pedirem, em oração, creiam que já o receberam. O que está escrito? Primeiro nós cremos, enxergamos com os olhos da fé. Primeiro tomamos posse espiritualmente. Depois tomamos posse materialmente, fisicamente. Primeiro enxergamos com os olhos da fé, depois visualizamos com os olhos físicos. Portanto, eu lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creia. Não é que vai receber, que já. Não é que vai receber, é que já o receberam. É isso que está escrito, não é? Sim ou não? Não é que vai, eu vou receber. Não, eu já recebi. Eu já recebi. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele já tinha recebido. Era só questão do tempo para materializar. Quando Deus deu o sonho a José, ele já tinha recebido. Se ele não fracassasse na jornada, se eles não fracassassem, era só questão do tempo para se materializar. Já tinha sido definido. Quando Davi foi ungido para ser rei, ele primeiro só foi ungido pelo profeta. Se não me falha a memória, acho que 7 anos mais tarde ele assentou, se tornou rei do reino de Judá, e mais tarde, alguns anos mais tarde, se não me engano, completando 15 anos, ele assentou plenamente, sendo o rei de ambas as nações, de ambos os povos. Mas primeiro, o que aconteceu? Ele foi ungido para ser rei, ele foi só ungido. Então o que acontece? Ele havia sido ungido no mundo espiritual, era questão de tempo para que ele se tornasse rei no mundo físico. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? É como se hoje eu recebesse uma unção para algo muito grande, muito especial.
Hoje eu recebi no mundo espiritual, mas amanhã é a mesma coisa, depois da manhã é a mesma coisa, depois da manhã é a mesma coisa, só que está tendo um agir no mundo espiritual, preparando para isso. Ele foi ungido para ser rei, mas ele não assentou no trono. Ele foi ungido para ser rei e ele continuou naquele momento ainda fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo. E Deus começou a trabalhar, já havia sido determinado no mundo espiritual, e mais tarde se cumpriu aquilo para o qual ele foi ungido. Entendeu? Amém? Nós recebemos a unção, a definição no mundo espiritual, e começa todo, por isso que nós temos que nos manter firmes, por isso que nós temos que nos manter na direção, porque é questão de tempo, aquilo para o qual nós fomos ungidos vai se materializar. Amém? E não há retrocessos. Pode parecer que algumas coisas estão, mas nós permanecemos firmes, nós permanecemos impregnados. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim, o quê? E terminando, repita em voz alta, por favor, com toda a sua fé, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor já fez de você mais do que vencedor. Fique em pé, por favor. Se coloque em pé e com os teus olhos fechados. Hoje você foi plenamente instruído, preparado, orientado. Você está aprendendo neste domingo tudo que foi conquistado pelo Senhor Jesus na cruz, por você e para você. Tudo. Agora é uma questão de tomar posse. É uma questão de dizer: eu conheço os meus direitos. Eu conheço o que foi conquistado na cruz pelo Senhor por mim. E eu não abro mão. Se você sair daqui, olha, eu vou te dizer uma verdade, tá? Se você sair daqui com o mesmo espírito, com a mesma fé, aí acho que até o próprio Senhor diz: eu lavo as mãos. Se você sair daqui com as mesmas práticas, aí vai ser complicado. Aí é questão de não querer realmente, de não querer, porque você não pode participar dessa reunião e essa ser mais uma reunião do qual você vai sair daqui com o mesmo espírito, com a mesma fé, com as mesmas atitudes, com a mesma forma de orar, com a mesma forma de lidar com os problemas. Porque senão o Senhor está te preparando, te orientando, te revestindo, mostrando o que Ele conquistou por você e para você, o poder que Ele te deu, a autoridade que Ele te deu, todas as conquistas. Eu diria assim para você: ah, mas se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Se isso está escrito, não aceite diferente. Até porque, que tamanho que é o seu Deus? Ele é do tamanho da sua fé. Se você crê num Deus que não faz uma série de coisas, esse é o seu. Se você não crê num Deus poderoso, de um poder ilimitado, este é o seu. Você entendeu que aqui deixou bem claro que é tudo de acordo com a fé, né? É tudo de acordo com a fé. E a fé, nós expressamos a nossa fé não só através das nossas atitudes, mas nós expressamos a nossa fé através das nossas palavras. Através das nossas palavras. Muitas vezes nós temos que confrontar aquilo que estamos vivendo, aquilo que está acontecendo na nossa vida com a palavra. Nós confrontamos com a palavra. Nós confrontamos com a palavra. Olha quantas referências importantes para que você medite e faça uso dessa palavra.
O Senhor se fez maldito por você. Por que você vai viver em maldição se Ele se fez maldito por você? Por quê? Porque você vai carregar. Ele não falou, eu carreguei, você vai carregar também. Eu já levei. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele já levou suas enfermidades, suas dores. Quais as dores? Todas. O que é uma dor para você? O que é uma dor? Todas as dores. Todas as dores. Ele já levou. Ele já levou na cruz. Visto com o seu divino poder, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida, pelo pleno conhecimento do Senhor. Você já tem tudo que diz respeito à vida, foi dado a você. Tudo. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu tenho poder sobre você. Eu tenho poder sobre você. Diabo, não toque. Foi me dado poder, autoridade. Eu faço uso dessa autoridade. Eu faço uso do poder que o Senhor Jesus me deu. Em nome do Senhor Jesus eu te repreendo. Sai da minha casa, sai da minha família, sai do meio. E aí, como eu disse, viu com o início da oração aqui? É possível você fazer uma oração e você, sabe, todas as áreas da tua vida, não só no repreender, mas como no tomar posse das promessas. Agora, tudo isso foi deixado a você. Você precisa dessa referência? Precisa? Vou postá-la hoje ainda para você no Facebook. Todas elas. Você vai pegar cada uma delas e você vai... Entendeu? Vou postar hoje ainda. Hoje, a hora que eu terminar a reunião aqui, eu vou postar todas essas referências para você. Todas. Você entra lá no meu Facebook, você vai pegar. E você... Olha o que eu vou dizer para você. Você vai meditar nelas todos os dias, você vai ter ela na ponta da sua língua. Você vai ter ela na ponta da sua língua. Entendeu? Você vai decorar. E você vai usá-las nas suas orações. Isaías 54, Isaías 53, 4. Você vai proferir. O Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades, as minhas dores. Eu não aceito, pelas suas pisaduras eu já estou sarado. Eu já estou sarado pelas suas pisaduras. Eu não aceito, eu não vou carregar esses problemas, eu não vou carregar essa dor insuportável. Quando eu digo dor, é a dor da alma, é a dor do espírito, a dor do abandono, a dor do fracasso, a dor da depressão, eu não vou carregar essa dor, eu não vou carregar essa enfermidade do meu corpo. Já uma vez que o Senhor Jesus levou, eu não aceito. Foi me dado poder sobre o mal, foi me dado poder, diabo, foi me dado autoridade sobre você, poder sobre você. Eu não te aceito, não toque na minha vida, não toque na minha família, não toque no meu casamento. Eu sei o que está escrito, em nome do Senhor Jesus. Foi me dado poder, foi me dado, o Senhor me deu tudo que diz respeito à vida, tudo que me diz respeito, tudo que eu preciso para ser abençoado, bem sucedido, vitorioso. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Tudo que eu disser e não duvidar em meu coração, mas crer que acontecerá aquilo que eu disse, assim será. E eu creio na minha vitória, eu creio na minha prosperidade, eu creio na minha cura, eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu já estou curado, eu já estou abençoado, as minhas dívidas já estão pagas, em nome do Senhor Jesus. Os meus filhos estão libertos, a minha família está liberta, a minha empresa está próspera. Eu creio no que está escrito, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse do que está escrito na palavra. Tudo o que disser, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Eu creio no meu coração e eu digo com a minha boca, com as minhas palavras, será feito. Eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer. Amém? Você usa. Inclusive esse hábito te enche de força, te enche dessa convicção, muda o seu estado de espírito. Você sabia disso ou não? Quando você faz essa oração, ela muda o seu estado de espírito, ela muda o seu interior, ela muda sentimentos. Não é você
O problema está aqui e você está aqui embaixo olhando para ele de cima para baixo. É o contrário. Você olha para ele de cima para baixo. Porque foi dado poder a você. Não é ele que tem poder sobre você, é você que tem poder sobre ele. Entendeu? Não é você permitir que ele olhe para você, você se sinta pequenininho. Não, o papel está invertido. O papel está invertido. Entendeu? O papel está invertido. Agora você vai tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou. Tudo foi